Sábado, dia 19 de setembro. Que alegria estar aqui junto com você, meditando a palavra de Deus neste mês da Bíblia, mês que somos convidados a mergulhar e a conhecer ainda mais a palavra de Deus. Convido você hoje a meditar comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos do 4 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Há algumas semanas nós já ouvimos a parábola do semeador, mas segundo Mateus. Hoje nós ouvimos a versão de Lucas dessa parábola. Isso é importante para eu comentar alguma coisa com você sobre os evangelhos sinóticos. Você sabe que existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos, ou seja, têm o mesmo ponto de vista. São 3 evangelhos que narram de uma mesma forma, praticamente, de um mesmo ponto de vista, sob o mesmo aspecto. Por isso, se você lê esses 3 evangelhos, existem diversas passagens que são as mesmas, cada um relatada sob o ponto de vista daquele autor. Mas esses 3 são bem semelhantes. Por isso, algumas passagens, como o evangelho de hoje, se repetem. Se você olhar a parábola do semeador de Mateus e comparar com essa de Lucas, o sentido é o mesmo. Mas às vezes algumas palavras, algumas expressões mudam. Já o evangelho de São João é um evangelho mais teológico, mais profundo, com uma reflexão já sobre os fatos que aconteceram com Jesus. Mas voltando à nossa parábola do semeador, hoje eu não quero falar tanto da terra, mas quero falar do semeador. Que você possa imaginar um pouquinho a mente e o coração desse que lançava as sementes. E com certeza sabia que cada uma daquelas sementes lançadas podia gerar uma planta e produzir muitos frutos. Então, com certeza, aquele que lança a semente tem um objetivo, tem um ideal e faz isso com amor. Mas o importante não é tanto
onde as sementes caem, mas o gesto de lançar, o gesto de semear. Ao mesmo tempo que nós sabemos que Jesus é o semeador, Ele é quem lança a boa semente da palavra nos nossos corações, o Evangelho de hoje nos ajuda a perceber que nós também somos convidados a semear essa palavra de Deus. Que nós também somos convidados a semear a boa semente, que é a palavra de Deus. E em vez de nos lamentarmos por muitas vezes o terreno não acolher essa semente que nós lançamos, porque infelizmente às vezes nós falamos da palavra de Deus, tentamos trazer as pessoas para Jesus, mas as pessoas não acolhem. Às vezes as pessoas são esses tipos de terreno que o Evangelho de hoje nos apresenta, pedregoso, espinhoso, terreno que cai, a semente que cai na beira do caminho, mas o importante não é tanto o terreno, mas da nossa parte, enquanto semeadores, o importante é lançar a semente, aproveitar as situações, as ocasiões que nós temos e oportunamente anunciar o Evangelho, lançar coisas boas, lançar essa boa semente, lançar a palavra de Deus. Essa é a missão de cada um de nós, para não cairmos no pecado da omissão, de conhecendo essa verdade, tendo encontrado esse Jesus, não termos compartilhado com as outras pessoas. E o sentido de evangelizar é justamente esse. Eu tive um encontro especial com Jesus. Eu percebi o quanto Ele é importante na minha vida. E essa notícia maravilhosa não pode ficar guardada só para mim. Eu preciso anunciar, eu preciso evangelizar. Como dizia São Paulo, ai de mim se eu não pregar o Evangelho, ai de mim se eu não anunciar esse Jesus. Por isso que hoje, ouvindo essa parábola do semeador, você perceba que você é convidado a lançar a boa semente. Independente se os outros vão aceitar ou não, acolher ou não, o importante é que você faça a sua parte. Não é preciso muito, mas com o nosso testemunho principalmente, às vezes com um compartilhamento nas redes sociais, às vezes com um olhar, com uma palavra, nós podemos lançar essa boa semente. Por isso, não seja omisso. Não perca as oportunidades que você tem para falar um pouquinho de Deus na vida das pessoas. Lance essa boa semente, porque com certeza tem muitos corações que são terra boa, que estão esperando. E às vezes não tem oportunidade de ouvir a palavra de Deus, senão através da tua palavra, do teu lançar a semente, do teu testemunho. Que o Senhor nos ajude a sermos semeadores fiéis que não deixam de praticar a sua missão de anunciar o reino de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dá um joinha aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos amanhã.